passou, cliquei, vim aqui, coloquei meu nome, Robert Rodrigues. Ok, ó, manteve o comportamento. Vim aqui para baixo, vou colocar meu e-mail, robert.rodrigues@gmail.com. E aqui embaixo é um componente de senha. Eu vou colocar uma senha que vocês não vão saber, porque ele faz essa máscara para mim. E ao tocar em entrar, o meu usuário aí já tem todo o comportamento que ele gostaria de que tivesse na interface dele aí. Hello Protolovers, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui num ambiente diferenciado. Estou aqui na minha roça, na casa da minha namorada. Hoje vamos falar um assunto muito interessante. Hoje eu vou mostrar para vocês como criarem componentes de input text com diferentes comportamentos. Eu vi aí que na nossa maratona de prototipagem alta fidelidade, algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer o nosso input de texto ali com aquele comportamento. Então hoje eu vou focar em fazer uma aula específica só para isso. Vou ensinar 4 modelos diferentes de input text que vocês podem colocar no design de vocês e colocar os seus comportamentos e depois transformá-lo em componente para que vocês consigam reaproveitá-lo em outras telas, com outros nomes, com outros layouts e por aí vai. Vamos lá então para a aula. Vou colocar aqui agora na nossa telinha. Vocês estão vendo agora a minha tela. E nela eu criei 1, 2, 3, 4 modelos de input texto com seus referentes comportamentos. Esse cara aqui é o comunzão, né? Eu vou até colocar aqui sem o... coisa aqui, eu vou colocar... Opa, isso aqui mantém. Eu vou tirar só a cor aqui, ó. Vou deixar todo mundo branco. Beleza. Esse aqui é o comunzão, né? Ele tem ali o nome, né, do negócio. Você vai tocar nele e aí ele vai sumir com essa máscara. E aí você vai digitar. Temos esse cara que vai movimentar esse cara aqui. Vai ser a mesma coisa, mas ele vai movimentar para cima. Note que eu fiz um layout aqui diferenciado também, né? Eu coloquei uma máscarazinha atrás branca. E temos o clássico também, quando o usuário começa a digitar. Esse a gente já viu na maratona, inclusive. E vocês podem reaproveitá-lo. E temos o outro mais comum. Ele não tem nenhuma animação, mas ele também vai ter uma animação de campo de texto sendo selecionado. Vamos lá então. Então, com esses caras aqui criados, eu vou abrir o meu Protopy e vou criar um novo projeto. Não precisa criar um projeto já em andamento. Vou criar um novo projeto e vou mostrar para vocês como esse novo projeto pode ser aproveitado para criar os componentes, e esses componentes podem ser reaproveitados em outros projetos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho outros projetos. Eu vou criar uma nova py, certo? Criei uma nova py, eu vou aqui ajustar aqui a minha artboard, né? Minha artboard não, no meu workspace. Aqui eu vou colocar inputs. Você pode fazer um style guide, inclusive, só com os inputs que você achar interessante para você usar aí nos seus testes de usabilidade. Então eu vou vir aqui e vou colocar, vou voltar aqui, vocês podem criar outros inputs, inclusive, e pegar e deixar ele salvo nesse projeto. Quando vocês precisarem retomar os inputs de texto, ou outros componentes que estejam salvos todos no mesmo projeto, se você quiser, você vai retomar esse projeto, vai copiar e vai colar exatamente lá na tela que você quer. Seja numa tela de login, uma tela de preenchimento de campo de dado, um form, por aí vai. Fica a seu critério, tá? Vamos voltar aqui para nossa tela. Beleza. Aqui, como eu falei na maratona, a gente tem que ter ali aquela certa organização, então não vou repetir para vocês como é que foi o meu processo aqui. Eu simplesmente vou selecionar esses caras e vou importá-los no Protopy, tá? Fazer bem rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque o intuito do vídeo aqui é não passar de 10 minutos. Vamos lá, peguei aqui, vou passar todos para lá. Eu vou só simplesmente aqui agrupar esses caras aqui para só deixar eles certinhos, né? Ok, e ok. Vamos lá, vamos pegar todos esses caras e exportar 4 objetos na minha cena do Protopy. Note que já veio para cá bem rápido, né? E aqui eu posso agora criar os componentes. Vamos desistir aqui do Figma e voltar aqui para o nosso Protopy. Bom, aqui no nosso Protopy a gente já tem o desafio do primeiro campo. Esse primeiro campo aqui, ele simplesmente vai sumir com a minha máscara, né? O nome do campo. Então, esse cara aqui vai ser o meu input 1. Esse cara aqui vai ser o meu input 2. E sucessivamente.
Beleza. Só renomeei assim porque na frente, mais um pouquinho na frente, eu vou ter que transformá-los em componentes. Coisas que vocês já deveriam saber após a maratona. Então aqui eu vou transformar cada um desses caras em componente, onde eles vão sempre manter os mesmos comportamentos, mesmo que eu replique eles mais de 1000 vezes. Então vamos começar pelo 1. A gente vai vir aqui em Text e colocar um input. E a gente pode colocar o input exatamente onde a gente quiser, tá? Eu vou colocar ele aqui. Ele vai pegar toda a extensão do campo de texto. E aí aqui na minha lateral eu vou configurar aqui ele agora, como é que eu quero que seja o comportamento desse cara. Eu não quero que apareça o placeholder, porque eu já tenho placeholder. O fio dele também eu não quero que apareça. E aqui ó, eu vou colocar 0 porque eu quero que ele comece exatamente da borda. Então, se vocês notarem, eu já consigo digitar. Eu selecionei e aí eu vou digitar. E aí ele está digitando por cima do meu componente. Então, aqui já vamos criar a nossa primeira condição. E esse cara aqui vai ter que vir aqui para dentro, né? Porque ele vai estar dentro do input 1. Então vamos criar a nossa primeira condição. Mas antes de criar a condição, vamos já aqui transformar esse cara aqui, porque eu quero que a borda dele tenha uma outra cor quando eu selecionar. Então, a gente, quando tocarmos aqui no input 1, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que ele coloque um foco no meu input 5, né? No caso está input 5 aqui, vamos renomear para input 1 também. Beleza. Quero que ele mantenha foco no meu input 1 e eu quero que ele coloque uma borda colorida aqui no meu retângulo do input 1, esse retângulo aqui. Inclusive vamos renomear para poder R1. R1 eu vou saber achar ele mais fácil aqui, que aí qualquer coisa eu coloco o R1 ele já vai puxar para mim. Beleza. E aí aqui eu decido qual cor eu quero colocar. Vou colocar uma corzinha, vou colocar essa cor aqui, tá bom. Aqui vocês decidem se colocar 100% ou não. Eu vou colocar para fora e vou colocar 2, só para testar. Só que ele não está sumindo com o meu cara. Então, uma solução para isso é o que? Além de tudo, colocar uma opacidade nesse cara aqui, ó. Nome do input, colocar uma opacidade de 0. Então aí você já tem aí, no caso, aí, quando eu começo a coisar, ele vai lá e simplesmente sai do meu carinha. E ao sair, eu preciso fazer o quê? Ao sair, eu preciso simplesmente vir aqui adicionar um focus out para o meu input e resetar simplesmente todo mundo. Reseto esse cara aqui. Não vou resetar o focus porque pode acontecer de dar um BO. Então vamos resetar esse cara aqui e vamos resetar a nossa máscara. Só que a nossa máscara só vai resetar se tiver uma condição. Então é isso, ó. Quando ele for igual a nada, o meu nome reseta. E quando ele for diferente de nada, o meu carinha aqui permanece com opacidade, né, coisada. Então aqui, ó. Agora sim tá certo. Tudo é teste, ó. Eu entrei, digitei nada, saí, ele resetou tudo. Eu entrei, digitei alguma coisa, saí, ele resetou só para mim aquele rolê que eu falei. Então, primeiro componente concluído, é o nosso primeiro campo de texto. Ele está exatamente da forma que a gente quer. Então vocês podem vir aqui já e transformá-lo em componente e replicar ele quantas vezes vocês quiserem. Ele vai sempre manter o mesmo comportamento de você digitar, ele manter, de você não ter digitado nada, ele tirar. Agora vamos para o segundo. O segundo vai ser o mais chatinho, pelo visto aqui. A gente pode vir aqui, inclusive, clica nele aqui. A gente tem o nosso retângulo aqui que vamos transformar em R2, né? R2, vamos pegar o nosso R2. Temos esse retângulo aqui que não vai ter alteração. E temos esse nome aqui que a gente vai manter em editável, certo? E aí ele pode ficar aqui no centro, inclusive, não tem problema, porque a gente vai movimentar, na verdade, o grupo todo, né? Então esse grupo todo aqui, a gente pode colocar aqui, calma aí, coloca aqui, para não dar problema a origem. A origem aqui é um cara bem chato para nós, com relação a essas coisas. Beleza, coloquei a origem aqui, certinha, ok. E aí agora a gente vem aqui e simula aqui, ó, a gente bota aqui ele no meio, que ele vai subir conforme a gente for digitar alguma coisa. Então ele vai ter o quê? Os mesmos comportamentos parecidos com o de cima, só que vai mudar, em vez de sumir com o campo, eu vou subir com ele. E quando eu não estiver digitando nada e o campo estiver vazio, eu vou descer com ele novamente. Então vamos lá.
Vamos pegar aqui esse cara. Ó, vamos se organizar aqui. E vamos colocar logo também o nosso input, né? O input 2. Inclusive, se vocês quiserem, ó, podem fazer mais fácil. Podem vir aqui, já que vocês adicionaram o input aqui. Copia esse input aqui, ó. E cola aqui, sem problema, não tem problema. A gente pode colar ele aqui. Ele já está com a configuração que eu quero, com o tamanho que eu quero. Então é só colocar ele aqui, dentro do input 2. Ele vai aceitar de boa. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar ele aqui, ó. Você vai colocar ele exatamente aqui. E aí vai adicionar o gatilho de toque no nosso input 1. Ele não vai interferir com o outro input, porque, né, ele está dentro aqui dessa cena e o outro input ele virou componente. Mas vamos colocar 2, né? Vai que dá merda. Quando eu tocar no input 2, eu quero que aconteça o que com esse cara aqui? Eu quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com esse. Então a gente pode vir aqui e exatamente pegar alguns componentes, ó, dar um Ctrl C aqui, volta aqui para a cena, aqui ó, cola aqui ó. Aí aqui você pode colocar, por exemplo, o input 2. Quando eu tocar no input 2, eu quero que o focus 2 vá para in, eu quero que a borda desse cara aqui, R2, vá para essa cor, dessa mesma forma, e em vez de o texto mudar, eu quero que o meu texto suba lá para aquela posição, né, que vocês viram, né, essa posição aqui. Então vou vir aqui e vou adicionar um move para esse texto em Y. Vou colocar aqui 0, como vocês estão vendo, está em 0 o nosso Y. E aí eu posso vir aqui agora, opa, e jogar ele aqui no meio novamente. Porque essa aqui é a posição inicial dele, certo? Ok, quando eu tocar nele, ele vai fazer todo esse comportamento para mim. Agora eu quero fazer o seguinte: quando o meu input não estiver sendo utilizado, meu input 2, eu quero simplesmente botar uma condição. Condição essa que vai ser, qual condição? Quando o meu input 2 tiver com nada de texto, igual vocês estão vendo aqui, ó, eu poderia colocar aqui, quando ele for igual a olá, ou quando for igual a outra palavra, ele ia fazer um comportamento. Mas aqui eu quero que quando ele for igual a nada, quando ele não tiver nada no componente e eu sair, eu vou fazer o quê? Eu vou resetar o meu border e vou resetar a posição do meu texto, porque não tem nada digitado. Quando essa condição for diferente de nada, eu quero que apenas o meu R2 reset, mas o meu move do negócio continue. Então eu vou mantê-lo sem nada aqui. Ou eu poderia simplesmente pegar esse move aqui e colocar aqui só para confirmar a certeza de que ele vai fazer esse comportamento. Então aqui, vamos lá, testar agora. Cliquei aqui, subiu e fez o comportamento, como vocês podem ver aqui, ó. E quando eu saí, ele voltou. Cliquei, fez o comportamento, digitei certinho, saí e ele simplesmente só mudou a cor do comportamento da borda. Então, ó, voltei aqui, ó, Robert Rodrigues, saí do componente, cliquei nesse componente aqui, Robert Rodrigues, e saí. Vocês podem ver que temos dois componentes de texto, dois componentes de form, com duas animações e dois comportamentos de UI diferentes. Isso aqui é uma opção que você pode dar para os seus desenvolvedores, inclusive, de você fazer vários campos diferentes e perguntar qual seria menos complexo. Esse aqui, para mim, é o mais legalzinho, né? Tipo, você deixa ali o inputzinho mostrando que o que o cara está digitando é o nome do campo. E esse aqui some, é uma opção boa também, mas ele some com o nome do cara quando você começa a digitar, certo? Mas ambos são comportamentos interessantes, tá? Ó, esse aqui você joga o campo para cima. Agora terminamos o próximo, né? Esse cara aqui, como vocês já viram, eu posso transformá-lo em componente. E por transformá-lo em componente, eu consigo pegá-lo e replicá-lo. Eu consigo vir, replicar ele quantas vezes eu quiser, como vocês podem ver aqui. Então, o comportamento dele vai ser copiado para todos os compos que eu criar, como vocês podem ver aqui, ó. Todos os três fazem a mesma ação e eu posso também fazer o que? Eu posso vir aqui, deixa eu só reorganizar esses caras, só para mostrar para vocês essa questão de eu conseguir manipular. Vamos supor, esse cara aqui, eu vou renomear ele para nome do usuário. Nome do usuário, esse aqui vai ser e-mail. Opa, e-mail. Note que eu consigo manipular, tá vendo? Eu estou manipulando o componente.
E aqui eu vou colocar a senha. Ok. Quando vocês vierem aqui, vocês vão ver. Eu tenho o nome do usuário certinho. Eu tenho o e-mail. A única coisa que eu vou precisar corrigir na hora que eu renomear é aquela máscara que eu coloquei atrás, né? Note que ela ainda está grande. Então eu tenho que colocar um comportamento nela de auto layout, de ela seguir o tamanho do texto. Mas vocês podem ver, eu consegui renomear e ele manteve para mim a propriedade do meu componente. Então aqui, como vocês podem ver, a senha ainda está com o nome. Então eu posso vir aqui no meu componente, aqui na frente. E aqui em opções do comportamento desse componente, eu consigo colocar senha, número de senha. Então vocês podem vir aqui e já ver que eu tenho aí um comportamento de digitar senha. Aqui eu tenho um comportamento de digitar meu e-mail. E aqui eu tenho um comportamento de digitar meu nome normalmente. E aí ambos, né, todos os três aqui, no caso, mantêm a mesma formatação do meu input layer, que eu tinha construído ele lá anteriormente e transformei ele em componente. Só para vocês verem o que é o poder do componente aqui no ProtoPie. Beleza. Vamos dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z em todo mundo. E vamos voltar aqui com nossos campos aqui iniciais. Beleza, terminamos o nosso terceiro componente. E transformamos em componente inclusive, né? A gente pode colocar um nome aqui, ó, input nome, sei lá, move, input move. Aqui é o input normal. Então aqui eu já estou renomeando meus componentes do meu possível style guide. Então vamos lá para o terceiro. Não, para o terceiro não, vamos para o quarto aqui, né? Tá até na ordem errada. Terceiro, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Beleza. Vamos para o terceiro então. O terceiro simplesmente diminui o nomezinho e ele faz o meu usuário digitar. Então vamos lá. Aqui não é tão complicado também. A gente só tem dois campos aqui diferentes, né? Então a gente vai pegar esse cara aqui e vai excluir, e vai pegar esse cara aqui e vai transformar em componente, mantendo ele com a origem lá em cima, tá? Porque ele vai diminuir, lembra que ele vai diminuir proporcional e vai subir. Esse aqui inclusive é um comportamento, um campo que eu gosto muito também, que não dá chance de erro naquela questão da máscara. Então esse aqui é o mais simplesinho de vocês fazerem. Ele está com 8 aqui de tamanho atualmente, certo? Então vocês podem vir aqui no seu componente, fazer aquele rolê que eu falei para vocês, de copiar o input para não precisar refazer toda aquela configuração. Vem aqui dentro do nosso componente aqui e cola ele aqui, né? Cola ele aqui e joga ele numa posição aqui que não vai ficar tão ruim aí pro... Ó, tá vendo? Aqui eu posso digitar só para ver se o texto vai ficar na posição legal, ó, tá vendo? O texto tá ficando aqui nessa posição. Então, ó, vem aqui, bota aqui, deixa aqui assim, mais ou menos. Acho que assim fica legal, fica bacana. Beleza, tirou. Ele vai ficar aqui, o nosso cara. Ok. Então, beleza, vamos lá. Quando eu der um tap no meu input 2, ele está como input 2, eu vou colocar como input 3. Eu quero que aconteça o quê? Eu quero que o meu nome movimente, dê um move aqui, ó, para cá, para exatamente onde ele está agora, 8 em Y. E eu também quero que o tamanho dele diminua. Note que ele está com um tamanho menorzinho do que os outros. Então eu vou vir aqui na propriedade texto e vou colocar o tamanho de 8. Beleza. Mais alguma coisa? Sim, eu vou ter que vir no meu retângulo, transformá-lo em elemento aqui, né? Vamos vir aqui de novo para poder pegar a cor dele sem precisar pegar aqui a border dele aqui, desse cara aqui, só para copiar e colar mesmo. Calma aí, cola aqui. E aí seleciona o nosso retângulo 3, que é o R3. Ok. Então aqui, quando eu tocar, ele já vai movimentar meu texto, vai diminuir o tamanho dele e vai colocar uma borda no meu retângulo. Agora, eu não preciso testar ainda, né? Eu vou vir aqui e vou dizer para o meu componente aqui, ó, para aumentar qual é o tamanho dos outros. Esse aqui tem o tamanho de 12, então vou colocar 12 o tamanho dele. Beleza? E vou trazer ele um pouquinho para baixo aqui através do meu eixo Y aqui mesmo, tá? Ó, vou colocar ele aqui mais ou menos em 15. Beleza. Meu input 3, o comportamento dele inicial tá pronto. Quando eu toco no input 3, ó, ele diminui meu texto e movimenta
o nome um pouquinho para cima para eu conseguir digitar. Note que eu consigo digitar. Só que aqui ele está bem pertinho, né? Então vou botar ele um pouquinho mais acima. Então beleza, você vai vir aqui no seu input 3. Vai vir aqui no nome, vai colocar 8 e vai testar. Tudo é teste, gente, tudo é teste. Você vai colocar ele em 8 aqui só para ver onde ele fica e vai diminuindo. Eu posso colocar ele um pouquinho mais aqui em cima ainda, ó, que não vai interferir tanto. Então eu quero que ele vá para 3. Então o move aqui eu coloco 3. Certo? Coloquei 3. Agora eu venho aqui e coloco 12 novamente. E aí aqui eu coloco 13, né? Era 13? Acho que era 13. Deixa aqui no centro, ok. E aí, ó, vem aqui e testo. Ó, agora ele foi lá pra cima. E eu consigo digitar meu nome tranquilamente, sem problema aqui. Dá um espaço de respiro bem bacana. Ó, consigo digitar. E o meu campo continua me mostrando o feedback do que se trata aquele campo. Quando eu saio, ele não faz nada porque eu não coloquei os comportamentos de quando eu saí. Então vamos lá. Quando eu tiver o gatilho de Focus Out, né, dentro do meu input 3, eu quero que o meu move, o meu texto e o meu border resetem em qual condição? Eu vou vir aqui, vou fazer aquele rolê que eu falei para vocês. Vou colocar a condição para o meu input 3, uma condição de texto, onde quando ele for igual a nada, eu vou resetar o move, vou resetar o texto. Note que o reset ele serve para o elemento selecionado. Então, como o move e o texto aqui está no mesmo cara, não há necessidade de eu repeti-los. Eu vou só simplesmente vir aqui e resetar o meu retângulo. Então, vocês já vão ver que quando eu clicar aqui, ele vai fazer isso. E quando eu clicar fora, ele vai resetar. Tá vendo? Resetou automaticamente para mim. E aí agora eu vou colocar uma outra condição. Condição essa de quando tiver texto. Quando for diferente de nada, eu vou querer resetar apenas o que? O meu carinha aqui. O texto mantém-se. Então eu vou vir aqui e vou ver como está funcionando. Ó, Robert Rodrigues. E aí eu saí, ele manteve lá o cara para mim. Então se eu vim aqui e tirar o texto todo e sair, ele vai resetar o campo para mim também. Cada campo aqui tem um comportamento diferente, como vocês podem ver, ó. Já está ficando bem legal o nosso Style Guide de input texts, né? De formulário, no caso, né? Eu falo input por conta da nomenclatura aqui. Mas cada um deles está tendo um comportamento diferente. E o nosso último, né? Antes de fazer o nosso último, vamos vir aqui, transformar em componente. Note que aqui fica bem mais limpo quando a gente transforma os elementos em componentes, porque eles basicamente fazem um grupo, né? Um grupo de um elemento só. E quando você clica dentro dele, você vê os elementos, ó. Ele está dentro de um elemento guardado, vamos dizer assim. Ele é guardado dentro de uma gavetinha de componentes. Cada um é uma gavetinha aqui, e aí a gente, para editá-los, a gente vai ter que entrar neles. Então, vamos levar em consideração que você está fazendo um projeto muito grande, e aí o próprio Figma, né, é bem limitado nisso. Você está fazendo vários componentes de texto, vários componentes de preencher senha, preencher formulário e tudo mais. E lá na frente o seu desenvolvedor fala: putz, cara, isso aí não tá legal, a animaçãozinha aí tinha que ser outra, tinha que ter outro comportamento, outra cor. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer em todos os componentes, um a um. Aqui o componente pai, que é o componente que você criou primeiro, ele é responsável por editar todos os outros. Então você vai mudar a cor em um, vai mudar em todos os outros. Você vai mudar o tamanho do texto em um, vai mudar em todos os outros. Então você tem essa liberdade para trabalhar no ProtoPie com relação a essa questão de componentes. Então vamos lá, passar para o nosso quarto e último elemento, né? Para a gente limpar aqui para a gente finalizar esse vídeo. Então a gente vai vir aqui, e nesse cara aqui não tem muito segredo, né? Ele vai simplesmente colocar uma borda aqui pra gente. Então aqui a gente já inicia aqui falando que a gente quer uma borda. Vamos vir aqui e copiar esse input aqui desse cara. Copia o input desse cara aqui. E a gente vai colar aqui dentro. Beleza. A gente colou aqui dentro. E agora a gente vai fazer o que? A gente, com esse cara selecionado, vamos vir aqui e vamos colocar um tap nele. E vamos colocar a borda lá que a gente falou. Esse cara só vai ter uma borda. Então a gente vai vir aqui, borda. Na verdade eu vou copiar esse cara aqui, tá? Não vou fazer borda aqui na munheca não. Vou copiar, porque vocês já pegaram a referência.
Coloquei a borda dentro do meu retângulo 4. Vou renomear aqui para R4. E o input eu vou colocar para input 4, tá? Só para a nomenclatura ficar ok. Então, quando eu tocar nesse cara, ele vai colocar simplesmente aí, né, a cor para mim. Quando eu sair, vai ser um gatilho de focus Alt para o meu 4. Eu vou colocar a condição. Vou colocar uma condição de quando ele for igual a nada em texto, eu vou pegar esse cara e vou resetá-lo. Na verdade, gente, não precisa resetá-lo, não precisa criar condição aqui, porque ele vai tirar tendo ou não tendo texto, né? Então aqui a gente pode simplesmente criar aqui um reset tranquilamente, não tem necessidade da gente criar uma condição, ele vai fazer o comportamento pra gente independente, né? Eu coloquei o texto, saí, pronto. Coloquei o texto aqui, tirei, saí, pronto. Então a gente já tem aí prontos os componentes, né? Como vocês podem ver, ó, tem esse cara aqui, temos esse cara aqui, temos esse cara aqui e temos esse cara aqui. E aí a gente pode vir aqui já e transformar esse cara em componente. Temos 4 componentes de input text. A gente pode modificar esses caras, inclusive. A gente pode vir aqui colocar, por exemplo, para esse cara aqui, ó, esse cara aqui ser um input de senha. Eu vou dar um enter e vou colocar senha, certo? E aqui no meu input aqui eu consigo editar aqui, ó, a característica dele, colocar um text password aqui, ó. Então aqui eu já sei que quando eu clicar aqui vai ser um input de senha. Então vocês têm essa liberdade no ProtoPie. Então vamos lá, eu vou fazer a aplicação desse componente aqui. Não, vou fazer a aplicação desse componente aqui em um layout real para vocês verem. Vou abrir um layout real aqui. Beleza, esse aqui tem uma tela de login. Então, ó, como vocês podem ver, ele tem uma tela de login aqui, tá toda branca. Então eu posso vir aqui, ó, simplesmente nessa parte aqui do meu design, essa parte aqui exatamente, e vim aqui colar o meu componente, por exemplo, ó, vou vir aqui, copiar ele daqui e vou colar ele aqui, ó. Colei ele, né? Ele colou no lugar errado, provavelmente. Vou arrastar ele aqui para baixo e vou posicioná-lo aqui para vocês verem que ele me dá essa liberdade de reaproveitar o componente. Então, esse aqui vai ser o de senha, esse aqui vai ser, sei lá, nome do usuário. Então, vou vir aqui e vou colocar nome do usuário, certo? Senha, não, senha bota aqui mais para baixo. Aí aqui vai ser e-mail. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar e-mail. Beleza, então a gente pode vir aqui, já juntar um pouquinho, pá, junta um pouquinho aqui, ó, colocou aqui, e aí a gente vai testar esse protótipo aqui agora para vocês verem que o componente, uma vez feito, ele pode ser replicado quantas vezes vocês quiserem, né? Aí, ó, pronto, fiz aí, ó, e aí eu consigo já aqui colocar, ó, inclusive tem que mudar esse comportamento. Eu vou clicar no meu componente aqui e vou colocar aqui embaixo texto, a mesma coisa aqui pro e-mail, vou colocar texto também. Então aqui, ó, foi um errozinho que passou. Cliquei, vim aqui, coloquei meu nome, Robert Rodrigues. Ok, ó, manteve o comportamento. Vim aqui para baixo, vou colocar meu e-mail, robert.rodrigues@gmail.com. E aqui embaixo é um componente de senha. Eu vou colocar uma senha que vocês não vão saber porque ele faz essa máscara para mim. E ao tocar em entrar, o meu usuário aí já tem todo o comportamento que ele gostaria de que tivesse na interface dele aí. Viu? Essa é a forma mais tranquila de criar um componente, como vocês puderam ver. O componente ele não perde a sua validade, ele se mantém aquele comportamento que a gente criou. Inclusive, se eu quiser mudar para verde aqui, essa borda, eu consigo mudar facilmente. Eu posso simplesmente vir aqui nele e editar My Component. E aí eu venho aqui no próprio negócio do Starbucks, né? Depois de copiar a cor dele, deixa eu ver aqui. Eu quero essa cor aqui, né? Então vou vir aqui, copiar. E vou vir aqui e vou editar aqui, ó, a borda que eu quero. Então eu só vim aqui, colar a borda que eu quero aqui para verde. E aí ele vai fazer esse mesmo comportamento para todos os meus componentes. E vocês já podem ver aqui, ó. Quando eu toco, ele já fica verde.
quando eu toco fica verde, quando eu toco fica verde. Então ele fez esse comportamento para mim automaticamente para todos os outros componentes, eu editando o componente pai. Bom, gente, sem mais delongas, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de você criar um layout consistente, né? Primeiramente, você definir qual é o comportamento que você quer, qual é a estrutura, depois criar um componente para esse cara e depois você aplicar esse componente em diferentes layouts da forma que você preferir usar. Espero que eu tenha colaborado com a sua jornada aí como iDesign, como XDesign ou design gráfico generalista, assim como uma vez eu já fui. E peço para você compartilhar isso com seus amigos, dá um like aqui no vídeo se você curtiu, se te ajudou de alguma forma. E não deixe de seguir esse perfil e me seguir nas redes sociais, que eu também faço conteúdos bem rápidos sobre como você fazer design de interação de forma super fácil e super rápida. Te espero na próxima, até lá!